Olá, tudo bem? Nós vamos agora resolver as questões sobre a teoria geral dos direitos humanos. E aqui eu consegui trazer apenas questões da banca da VUNESP. Temos assim uma quantidade razoável de questões e vocês podem complementar aí nos sites de questão com a resolução de questões de bancas que têm um perfil parecido. Só não vá ficar perdendo tempo com bancas de um nível que cobrem a matéria, né, em um nível de exigência muito mais baixo, ou bancas que tenham um perfil que não se pareçam em nada com a VUNESP, tá bom? Então, vou compartilhar aí, acompanhem pelas questões de vocês. Vamos lá. Questão número 1, e aqui eu trouxe já, tem questões que são mais antigas, né? Mas ainda mais nessa parte teórica, elas podem nos ajudar, então nós vamos trabalhá-las também. A questão número 1 nos pede a alternativa correta com relação ao conceito de direitos humanos. Gente, eu identifiquei aqui logo de cara que esse é um conceito trazido pelo Dalmo Dallari, e é uma dica que a banca gosta do autor, não é? Ele é um doutrinador famoso no estado de São Paulo, escreve muito na parte de ciência política, teoria geral do Estado, e como eu dei aula muitos anos dessas disciplinas, eu vi o conceito e falei, olha, eu já li isso em algum lugar, e foi no livro que eu gosto muito do Dalmo, sobre teoria geral do Estado, e aí até levei isso para o meu material. Quem está com o PDF vai ver aí esse conceito do Dalmo. Letra A. Direitos humanos é uma forma sintética de se referir a direitos fundamentais da pessoa humana, aqueles que são essenciais à pessoa humana, que precisa ser respeitada pela dignidade que lhe é inerente. Correto. Vejam que a banca aqui equiparou, na verdade, os conceitos de direitos humanos e fundamentais. Em outros momentos, a gente vai ver que existe uma postura diferente, né, no sentido de diferenciar esses conceitos. E é o que eu digo para vocês, analisem conforme a questão. Aqui nós vamos perceber que essa é a única alternativa possível. Ainda que a banca tenha feito essa equiparação, é a melhor resposta que nós temos, tá bom? Então, letra A já é a nossa resposta correta. Vamos ver o problema nas demais alternativas. Letra B. Direitos humanos são aqueles que estão previstos de forma expressa em uma Constituição e que se referem somente a direitos das pessoas que respondem a um inquérito ou a um processo penal. Ainda que eu não esteja levando em consideração aquela distinção técnica, né, segundo a qual os direitos humanos estão previstos em normas internacionais e os que estão na Constituição são direitos fundamentais, porque não parece ser esse o foco da questão, eu vejo aqui dois problemas. Não são só os direitos expressos na Constituição, porque nós temos também os implícitos, os decorrentes de tratados internacionais. A nossa cláusula de abertura do artigo 5º, parágrafo 2º, nos traz essa ideia. E aqui o outro problema é dizer que são direitos só para pessoas que estão respondendo a um inquérito ou processo penal. Claro que está errado. Mas eu gosto de fazer essa análise minuciosa, que é para o estudo de questões valer a pena, para ficar mais rico, não é? Porque se você vai só passando pelas questões sem analisar, depois você nem se lembra do porquê a alternativa é certa ou errada. Então, para que o estudo de questões seja mais proveitoso, eu aconselho que vocês façam assim, façam anotações, grifem nas alternativas aquilo que é mais importante. Coloque aí essa observação de que esse conceito é do Dalmo Dallari. Isso enriquece muito o estudo de vocês e o proveito desse tempo aqui, né, se torna muito maior. Letra C. Como os direitos humanos são inerentes à natureza humana, somente derivam do espírito humano e não devem ser positivados nas leis. Completamente errado. Isso aqui nos remete a uma ideia de direitos naturais, né? Direitos não positivados, que não corresponde à nossa visão atual sobre os direitos humanos. Letra D. No âmbito da filosofia, a expressão direitos humanos significa a independência do ser humano, tratando exclusivamente do direito de liberdade. Errado, a liberdade é componente de uma
das gerações, é o grande núcleo de uma das gerações, que é da primeira, mas, obviamente, os nossos direitos não se reduzem ao valor da liberdade. Letra E. Considerando o que prevê a Constituição de 1988, os direitos humanos se dão por meio da propriedade, que se impõe como um valor incondicional e insubstituível que não admite equivalente. Errado, nossos direitos não se reduzem a isso, e o nosso direito de propriedade não é absoluto, né? A questão aqui desconsidera a função social da propriedade, então completamente errada. Nossa resposta correta aqui na questão número 1 é a letra A. Questão número 2. Na evolução histórica dos direitos humanos, surgem o que se convencionou denominar de gerações dos direitos, que representam a valorização de determinados direitos em momentos históricos distintos. Está aí a característica da historicidade. Assim sendo, assinale a alternativa que contempla direitos pertencentes à primeira geração de direitos humanos. Letra A. Direitos econômicos e de igualdade. Errado. Direitos econômicos são de segunda geração. Igualdade, não sabemos aqui, não é porque a questão não especificou, poderia ser como primeira geração, se for a igualdade formal, mas o mais comum é que se considere a igualdade como a representante da segunda geração, e eu quero que vocês se lembrem que a igualdade na segunda geração é a igualdade material, a igualdade no plano concreto. A mera igualdade perante a lei é um direito de primeira geração, tá? Mas quando aparece assim, só igualdade, em regra, a banca está se referindo aos direitos de segunda geração. De qualquer forma, a letra A é errada. Letra B, vida e liberdade. Aí sim, são dois direitos que pertencem à primeira geração. Letra C, direitos trabalhistas e previdenciários. Errado, são direitos aqui de segunda geração. Letra D, direitos civis, primeira geração, mas o direito à paz se encaixa na terceira geração, conforme classificação do Carol Vazak. Se for a classificação do Paulo Bonavides, quinta geração, de qualquer forma, errado. Letra E, fraternidade e direitos sociais. Fraternidade, terceira geração, direitos sociais, segunda geração. Então, nossa resposta correta aqui, letra B. Questão número 3. Na evolução dos direitos humanos, costumam-se classificar geralmente as gerações de direitos em 3 fases, eras dos direitos, conforme seu processo evolutivo histórico. Assinale a alternativa que representa correta e cronologicamente essa classificação. Então, eu quero na ordem. Primeira, segunda, terceira. Letra A, direitos civis, direitos políticos, direitos fundamentais. Direitos civis e políticos pertencem à mesma geração e direitos fundamentais é o gênero, né? Não se refere a nenhuma geração específica. Então, errada a letra A. Letra B, igualdade, segunda geração, liberdade, primeira, fraternidade, terceira. Então, a ordem aqui dos 2 primeiros está errada. Letra C, direitos individuais, direitos coletivos, direitos políticos e civis. Os direitos individuais, eles estão junto dos civis e políticos, eles são lá da primeira geração. Então, errada a letra C. E os coletivos, eles entram na terceira, né? Então, errada. Letra D, direitos civis e políticos, primeira geração, econômicos e sociais, segunda geração, direitos difusos, terceira geração, correta a letra D. Letra E, liberdades positivas, liberdades negativas e direitos dos povos. Gente, liberdades positivas são os direitos de segunda geração, liberdades negativas, os direitos de primeira geração. Nós nos referimos aqui à postura do Estado. Liberdade negativa na primeira geração é o Estado não agindo, não interferindo na vida das pessoas. Liberdades positivas, os de segunda geração, porque exigem um fazer, um agir por parte do Estado. Então, ficou trocado aqui na letra E. Por isso, gabarito da questão número 3 é a letra D.
Questão 4. Considerando o que a doutrina majoritária dispõe sobre o desenvolvimento e conquista dos direitos humanos, pode-se afirmar que esse desenvolvimento histórico, classificado por gerações de direitos, pode ser cronologicamente assim representado. Letra A, direitos individuais, direitos coletivos e direitos sociais. Aqui no final está trocado, né? Primeiro sociais, depois os coletivos. Letra B, direitos individuais, direitos coletivos e liberdades negativas. Errado, liberdades negativas entram lá na primeira geração. Então, aqui ficou faltando uma geração, eles repetiram a primeira. Letra C, liberdades positivas, liberdades negativas e direitos sociais. Errado, liberdades positivas, como já vimos, são direitos de segunda geração, né? E as negativas é que são de primeiras. E sociais estão na segunda também, então aqui eles repetiram os direitos de segunda geração. Os direitos sociais entram junto com as liberdades positivas. Letra D, direitos sociais, direitos de liberdade e direitos da fraternidade. A ordem está errada, né? Primeiro liberdade, depois os sociais, depois fraternidade. Letra E, direitos de liberdade, direitos sociais e direitos difusos. Aí sim, certinho. Vejam como as questões são parecidas e como a banca bate nessa tecla e gosta de perguntar sobre essas gerações ou dimensões. Então, é uma aposta aí para a prova de vocês. Certamente virá, né, uma questão sobre gerações ou dimensões de direitos humanos. Questão número 5. A noção de direitos humanos foi se expandindo no decorrer da história, de forma que se passou a falar em diferentes gerações ou dimensões de direitos. As chamadas primeira, segunda e terceira gerações de direitos compreendem alguns direitos assegurados de forma pioneira em relação à fase histórica anterior, dentre os quais podem ser citados, na ordem cronológica de cada geração, os direitos. Então, vejam que a pergunta é sempre a mesma e isso exige que você saiba essa ordem cronológica, por isso que eu sempre digo aos alunos para estudarem as gerações pensando nos paradigmas de Estado, para ficar muito claro a qual modelo de Estado pertence àquela geração. Isso facilita muito o seu estudo. Letra A, sociais, a autodeterminação dos povos e econômico. Errado, sociais e econômico, segunda, e autodeterminação dos povos seria de terceira geração. Letra B, econômico, políticos e ao desenvolvimento. Errado, os políticos são da primeira geração, econômico da segunda e ao desenvolvimento seria da terceira. Letra C, civis, correto, ao desenvolvimento e políticos. Errado, porque ao desenvolvimento seria de terceira, veio aqui como de segunda. Letra D, políticos, ao meio ambiente sadio e sociais. Também errado, porque meio ambiente sadio é de terceira geração. Letra E, civis, sociais e a paz. Aí sim, correto, vejam que a banca está utilizando a classificação que é a do Carol Vazak, a teoria geracional clássica. Ela não complica muito aqui na cobrança do tema. Por isso que eu sempre digo que é bom vocês reforçarem essa base, não fiquem querendo inventar muita moda, né? O básico aqui é muito importante. Então, saber bem essas três primeiras dimensões de direito é fundamental para vocês acertarem as questões. Questão número 6. Sobre os direitos do homem, assinale a alternativa correta. Letra A. Os direitos de terceira dimensão são direitos transindividuais que extrapolam os interesses do indivíduo focados na proteção do gênero humano. Evidencia-se nesse contexto a ideia de humanismo e universalidade. Certinho, e aqui nós temos, né, muito claro o valor da fraternidade, mais modernamente fala-se em solidariedade, e isso é típico do pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos ver o que está errado nas demais alternativas. Letra B. Os direitos humanos de primeira dimensão buscam o respeito às liberdades individuais, correto,
e tem como base histórica a Magna Carta de 1215 e o Tratado de Versalhes. Magna Carta, tudo bem, mas o Tratado de Versalhes não pode ser, porque esse tratado trouxe aí a previsão da criação da OIT. E a OIT se preocupa basicamente com direitos dos trabalhadores, que são direitos de segunda geração. Aqui está o erro. Letra C, a doutrina é unânime em reconhecer que a expressão direitos humanos é sinônima da expressão direitos fundamentais, inexistindo distinção entre os termos. Olha aí a banca dizendo para a gente que está errado pensar assim, que existe sim distinção entre direitos humanos e fundamentais, sendo que numa questão anterior ela considerou os termos como sinônimos, né? Então, por isso que eu digo, vejam o contexto da questão. Letra C, errada. Letra D. Os direitos humanos de segunda dimensão colocam em perspectiva os direitos sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos. Bem como os direitos coletivos, não. Os coletivos, em sentido amplo, aparecem lá na terceira geração, tá? Sendo a Constituição de Weimar a primeira carta política a reconhecê-los. Errado, para deixar bem claro que a assertiva está errada. Cronologicamente, a primeira Constituição que ficou famosa por reconhecer esses direitos foi a Constituição Mexicana de 1917. A de Weimar, em 1919, vem um pouco depois. Letra E. Alguns doutrinadores já reconhecem a existência da quarta e quinta dimensões de direitos do homem. Correto. No primeiro caso, o foco seria o direito ao desenvolvimento e à paz. Não, porque esses são direitos de terceira geração. No segundo caso, os direitos estariam relacionados à engenharia genética e ao meio ambiente. Errado, meio ambiente é de terceira geração também. A engenharia genética pode ser vista como um direito de quarta dimensão, né? Na quinta, o Paulo Bonavides vem dizer que nós teríamos um direito à esperança, um direito à paz mundial, né? Então, meio ambiente fica equivocado aqui na quinta dimensão, assim como é errado dizer que direito à paz e desenvolvimento seriam de quarta. Então, a alternativa correta na questão número 6 é a letra A. Vamos parar por aqui, chegamos na metade das questões. Volto já já com a resolução do nosso último bloco de questões.